Que legal, gente. Muita gente participando. A gente pediu para vocês anteciparem as perguntas, porque agora a gente recebe os nossos convidados, né? Para debater os crimes de Moro e de Bolsonaro, já está aqui conosco a Carol Proner, jurista e professora da Universidade Federal do Rio de Janeiro, a UFRJ. Carol também integra a ABJD, a Associação Brasileira de Juristas pela Democracia, e parceira de todas as horas, né, Carol, da campanha Lula Livre. Obrigada por aceitar nosso convite, é um prazer tê-la aqui conosco. E para integrar também esse debate, a gente convida o jornalista Rodrigo Viana. Bem-vindo, Rodrigo. Oi, Rodrigo. Oi, Carol. Sejam muito bem-vindos. Um prazer recebê-los aqui. Vou já mandar a primeira pergunta. Olha só, o país tem acompanhado essa repercussão da saída, então, de Sérgio Moro do Ministério da Justiça, isso que aconteceu há pouco mais de um mês. Moro, na saída, denunciou que o presidente Jair Bolsonaro queria interferir na Polícia Federal e, por conta disso, ele teria pedido, então, demissão do Ministério da Justiça do governo Bolsonaro. Eu queria saber como que vocês veem essa saída e essa justificativa dada por Sérgio Moro, lembrando que ele ficou 1 ano e 4 meses no governo, e foi só então nesse momento que ele resolve denunciar essa possível interferência e pedir demissão. Vamos fazer o seguinte, a gente começa com a Carol, depois eu quero ouvir o Rodrigo também, pode ser? Olha, um prazer estar ali, Tanina, convite, obrigada, e estar aqui no Mutirão Lula Livre, outra vez com o Rodrigo, já estivemos juntos, acho que uma semana atrás, prazer revê-lo, e acabei de sair de uma live longa, de quase 2h30, sobre a questão do impeachment, que tratou o tempo todo desta aliança Moro-Bolsonaro. Não é possível falar do impeachment de Jair Bolsonaro, como era o tema da live, sem falar desta armação, dessa aliança que vem de muito tempo mesmo, muito antes até, talvez ali contemporâneo ao processo eleitoral de 2014. Então, que persegue toda uma estrutura que não é só no Brasil, que é da regional, percebendo que o Brasil nos decorre, né, de uma situação regional e de uma estrutura que passa pela ideia de combate à corrupção, que passa pela ideia de limpeza política, né, de fim de partidos, que partidos são todos corruptos. Então, toda uma questão teórico-jurídica que passa pelo sistema de justiça, pelos mídias, etc., que a gente vai estudando isso, vai percebendo com o andamento das coisas, que não foi uma coisa que foi percebida de um dia para o outro, porque tem um nível de sordidez aí, e de articulação e de lógica, né? Então, quando nós vemos a saída, né, trágica de um ministro que já foi juiz, que já foi o super-herói no combate à corrupção, desta forma tão humilhante, né, tão humilhado pelo que agora nós queremos que saia o Jair Bolsonaro, obviamente, não deveria nem ter entrado, não deveria ter ganhado as eleições da forma como foi, mas humilhou, sem dúvida nenhuma, Sérgio Moro, e que sai, inclusive, da forma como saiu, confessando crimes, né? Nós, alguns juristas, né, tanto do grupo Prerrogativas quanto do grupo da BJD, nos reunimos em um grupo que entrou com uma representação no Conselho de Ética da Presidência da República, basicamente com 3 argumentos contra Moro. A troca de favores dele em relação a essa pensão para a família, que é algo que não existe previsão legal, quer dizer, claramente uma vantagem indevida. A outra questão, que é a indicação, a promessa de indicação a cargo para o Supremo Tribunal Federal. E a terceira, a pior de todas, que é a consciência dos atos ilícitos enquanto exerceu o mandato. Então, ferindo de morte o dever de integridade do ministro da Justiça. Então, evidentemente que ele tinha que reportar-se, sabendo dos atos ilícitos que ele disse que sabia e que ele denunciou de público, em rede, cadeia nacional, fazendo da saída um palanque político, ele deveria ter denunciado quando sabia dos fatos. Então, nada o protege dessa prevaricação, dessa falta de atuação, quando deveria ter atuado. Então, para mim, é claríssimo, para nós do campo do jurídico democrático, que Sérgio Moro tem que ser também responsabilizado pela passagem curta dele pelo Ministério da Justiça, pelo mal que fez ao país, pelas tentativas de construir, né, uma lógica de criminalização, aquele projeto anticrime que ele tentou fazer passou recortado, por sorte, por muita resistência, né, das bancadas do parlamento, conseguiram diminuir os estragos que vinham encomendados nesse pacote de alianças entre Jair Bolsonaro e Sérgio Moro.
para começo de conversa, né? Rodrigo, por favor. Microfone. Seu áudio. Isso, agora. Obrigado. Bom, boa tarde a todos e a todas que nos acompanham, a Carol Proner, a gente esteve outro dia conversando lá na TV Brasil 247, a Nina, a Thalita, obrigado pelo convite. O que eu observo nesse episódio do Moro e do Bolsonaro é que há claramente, quer dizer, ele representa um racha político no Brasil, né? Você tinha um bloco da centro-direita tradicional, que a gente pode colocar aí PSDB, o Partido Democratas, setores representados aí na área financeira, nos bancos, né, na área financeira, a Globo, os empresários, etc. Então, a centro-direita tradicional se aliou a um movimento neofascista brasileiro, que é o bolsonarismo. Eles aceitaram apoiar o Bolsonaro para impedir a vitória do Fernando Haddad, estiveram juntos. O Bolsonaro não era o candidato desse setor de centro-direita, e fazendo parte importante desse setor de centro-direita, a Lava Jato e o Moro. Então, o Moro, a centro-direita, a Globo, o PSDB, estavam todos juntos e apoiaram o Bolsonaro, especialmente no segundo turno, mas já no final do primeiro turno, né, quando ficou claro que o Alckmin não tinha nenhuma chance. Então, fizeram essa aliança. Com o avanço do governo Bolsonaro, ou com o não avanço, porque ele não consegue governar direito, os setores de centro-direita foram se desprendendo do governo. E o Moro, então, é o ápice desse movimento, que já vinha com o Mandetta, a saída do Mandetta do Ministério da Saúde, o rompimento importante da Globo com o Bolsonaro, né? E o Moro passa a representar essa alternativa de centro-direita que agora não está mais junto. Então, o bloco, que era um bloco único, da centro-direita mais os neofascistas, rompeu. Esse bloco está rompido. E o Moro, portanto, agora passa a atuar em faixa própria, com muitas contradições, né? Tem muitas contradições com o governo Bolsonaro, mas não tem a contradição na questão da política econômica, né? Então, na política econômica, a gente repara que na cobertura da reunião famosa, famigerada, do dia 22 de abril, a Globo cobriu muito bem, o Jornal Nacional deu uma aula de cobertura jornalística, com exceção de uma fala, a do Paulo Guedes. A do Paulo Guedes não entrou. Aquela que ele disse que vai jogar a granada, pelo menos não entrou no primeiro dia, depois eles foram deixando escapar devagarzinho, mas pouparam o Paulo Guedes, é um sinal de que eles têm contradição em muita coisa, mas estão poupando ainda essa aliança por causa dos interesses econômicos, principalmente com o setor financeiro. Então eu vejo o Sérgio Moro como um representante desse setor agora que tenta de novo se viabilizar separado do Bolsonaro, de preferência derrotando o Bolsonaro, afastando o Bolsonaro. Acho que esse é o projeto desse setor de centro-direita hoje, e para isso eles precisam de algum tipo de aliança com o lado de cá, com o lado das pessoas que sempre defenderam a democracia e sempre disseram que a Lava Jato ia dar nisso. Muita gente, juristas pela democracia, setores políticos, jornalistas, pessoal de comunicação, a gente disse, olha, pessoal, não vai dar certo, a Lava Jato é uma semente de algo muito perigoso no Brasil. O Bolsonaro, portanto, é parte disso, dessa coisa, como a Carol Proner disse aí, o discurso da antipolítica, dos heróis nacionais, já estava tudo isso na Lava Jato. O que deu errado para eles? Eles acharam que os heróis nacionais iam ser eles. E aí apareceu um outro, pegou a bandeira e fincou a bandeira, que é o Bolsonaro. Muito parecido com 64, né? Quando a UDN, os jornais todos também derrubaram o Jango e acharam, os militares fazem o serviço sujo e depois a gente governa. Não. Os militares ficaram 21 anos. Então, é muito parecido, mas é claro, é uma outra conjuntura, a gente tem que agora tentar entender também os desdobramentos, acho que é isso que nós vamos conversar um pouco aqui hoje, né? Então, estou à disposição. Eu queria uma avaliação sua, Rodrigo. Eu vou continuar com o Rodrigo para, como a gente fez antes, depois a Nina também poder questionar a Carol, tá bom? Rodrigo, eu queria uma avaliação sua, especificamente sobre o Jornal Nacional, porque há quem diga, de fato, há quem passe a elogiar o Jornal Nacional agora por conta dessa cobertura que tem feito em relação ao governo Bolsonaro. Mas ficou muito mais fácil para o Jornal Nacional desde que Moro pediu demissão do governo Bolsonaro, e assim se torna mais fácil da Globo defender essa figura que é Sérgio Moro. A gente sabe que lá no passado, inclusive, era o candidato preferido da Rede Globo. Então, assim, como que a gente pode analisar o que o Jornal Nacional tem feito hoje? Eu queria também a sua avaliação em relação à imprensa no geral, porque essa semana ficamos sabendo que Folha,
Band, Globo, a Globo, todos retiraram jornalistas daquele cercadinho, né? Isso já é uma crítica, a gente já vinha criticando o que era feito com esses jornalistas ali naquele cercadinho, sem que as empresas de comunicação tomassem nenhuma iniciativa. Então, nesse momento, eles agora estão retirando. Então, é isso, Jornal Nacional e a imprensa. Eu vou começar, por último, pela imprensa. Assim como eu falei na primeira resposta, que rompe-se o bloco político, né, que tinha duas metades, aí a centro-direita tradicional e o neofascismo. A gente lembra também que o bloco da imprensa, não é um bloco de carnaval, mas podia ser, os unidos da imprensa, os unidos da mídia, para derrubar a Dilma, tiveram fechados, todos, no movimento de 2015 e 2016, era Globo, Record, SBT, Bandeirantes, Jovem Pan, todos os meios de comunicação, fechadíssimos para a derrubada da Dilma. E, de novo, 64 a mesma coisa, né? Todos os jornais, com exceção do Última Hora, comemoraram o golpe de 64, portanto, quando a gente às vezes fala imprensa golpista, o pessoal acha que é exagero, mas a imprensa foi golpista em 64 e foi golpista de novo em 2016. Mas aí, agora, o que há também é um racha nesse bloco da imprensa, que esteve unida contra a Dilma e, inclusive, na defesa da prisão do Lula. Se bem que na defesa da prisão do Lula já havia algumas dissonâncias que começaram a perceber que estava perigoso, mas pequenas. A Globo, por exemplo, foi firme na defesa da prisão do Lula e na defesa da Lava Jato. Então, a gente pode dizer que esse bloco esteve unido para defender a Lava Jato, o Moro e a derrubada da Dilma. Esse bloco agora se rompeu, o bloco da imprensa, né? Inclusive o bloco principal, 70% da imprensa, da mídia tradicional, está contra o Bolsonaro. Globo, Folha, Veja, o que sobrou da Editora Abril, Estadão e a Globo, com as suas repetidoras Brasil afora, o grupo Bandeirantes, que não é tão forte na TV, mas fala com nichos específicos no programa, por exemplo, do Datena, tem o grupo de rádio, então é um grupo que tem uma capilaridade Brasil afora também, me parece que vai rompendo também com o Bolsonaro. Sobraram ao lado do Bolsonaro a Record e o SBT, como grupos de comunicação. Então, também há um racha aí, né? E esse racha aparece na hora em que a imprensa toma a decisão de dizer meus funcionários, os nossos funcionários, não ficam mais nesse cercadinho para não serem submetidos àquela condição humilhante. É até estranho, né, que os próprios jornalistas não tenham se organizado antes para dizer não ficamos, ou algum tipo de reação orgânica. Mas eu entendo, eu já trabalhei na Folha, trabalhei na Globo, trabalhei na Record, qualquer tentativa de diálogo sobre isso poderia gerar uma demissão ou um afastamento da cobertura e viria outro fazer a cobertura e se submeter àquela postura, àquela posição ali agressiva no cercadinho. Então, eu acho que afastar os jornalistas do cercadinho tem esse sentido. Fica também claro que há um setor da mídia que claramente rompeu com o bolsonarismo, né? Em relação ao Jornal Nacional, tecnicamente, acho que ninguém tem dúvida de que são bons no que fazem, sempre foram, né? A gente não tem dúvida de que a hora que a Globo resolve fazer uma cobertura bem feita, faz bem feita, né? Então, eu conheço muita gente que tem dito, voltei a assistir o Jornal Nacional, porque está sendo fundamental na cobertura da pandemia, na cobertura do coronavírus, fazem uma cobertura, inclusive, mais humanizada, trazem os casos, as pessoas, né? Mas tem essa questão que eu já citei na primeira resposta, né? Na verdade, duas. Uma, poupam ainda o Paulo Guedes, porque não sabem o que fazer com a questão, como diz o presidente, né? Com a questão econômica. Não sabem o que fazer, porque vão continuar defendendo o liberalismo, então tem que deixar o Paulo Guedes quieto. Será que isso vai funcionar depois da pandemia? Parece que não. Mas como eles não sabem o que fazer, na dúvida, deixa o Paulo Guedes. E, principalmente, o Moro. Então, a preservação da figura do Moro, porque o Moro é o sujeito que pode ajudar a derrubar o Bolsonaro, sem que essa derrubada caia no colo de um bloco mais à esquerda. Bom, acho que eu falei demais aqui, desculpa, devolvo aí para vocês para a gente seguir conversando. Mas eu vou seguir nessa linha, né? Falando em derrubada de Bolsonaro, perguntar para a Carol, existem vários pedidos já protocolados, a gente sabe que é uma movimentação que a gente depende ali do que é institucional dentro da Câmara, tem de partidos que já fizeram pedidos, tem movimentos e organizações populares também se movimentando e tentando se unir já nessa bandeira real
de um fora Bolsonaro, né? Mas quais são as possibilidades do ponto de vista jurídico, né? Cada petição deve ter um peso maior dado a cada questão, tá, Rodrigo? Uma Questão. Mas quais são as reais possibilidades aí disso se desenvolver, né? Um real impeachment do Bolsonaro? É para o Rodrigo ou para mim? Para Carol. Bom, Nina, você sabe que já temos 38 pedidos de impeachment. Então, é um recorde, um presidente com um ano de mandato, tantos pedidos assim, obviamente que há aqui um clamor, né, expresso pelo número número de pedidos. E os pedidos são variados, com entidades, pessoas físicas, partidos, esse último com uma quantidade, o partido de oposição alinhados, 7 partidos de oposição e 400 entidades. Então, um número que impressiona, né? E também mostra o acúmulo em relação a essa decisão desse segmento como um dos caminhos possíveis para a saída, para o fim, para a interrupção desse governo que a gente pode chamar de maldito, né? Nesse momento da nossa história. Então, são 38 pedidos. Tem outro vindo aí que está sendo organizado, está sendo amadurecido, porque não é uma decisão simples, ainda mais porque vivemos um processo de impeachment traumático, inclusive pela sua natureza de não ter respaldo jurídico. Nós sabemos que o impeachment é um juízo político, mas ele precisa ser respaldado pelo jurídico. Nós aprendemos isso muito bem e a duras penas, porque vimos um processo político de juízo, um julgamento político sem o respaldo jurídico, sem crime de responsabilidade, e o quanto custou para a nossa democracia, e o que nós estamos vivendo até hoje é fruto disso, né? Aquele blogueiro, né, como é o nome dele? O Felipe Neto, também disse isso, até ele reconheceu, quer dizer, foi um erro, né, aquele impeachment que pode ser claramente chamado de golpe, na época que nós chamamos de golpe, nos censuraram, o próprio Supremo Tribunal Federal não queria que essa palavra fosse usada e não podemos chamar de outra coisa. Nesse momento é o contrário, nós temos uma quantidade já enorme de crimes de responsabilidade e não temos o impeachment. Então, como dizia Beatriz Vargas, hoje uma professora no nosso debate, professora da UNB, é tão grave um impeachment sem crime de responsabilidade quanto crimes de responsabilidade sem impeachment. Nós temos que ter esse processo de juízo político porque é uma obrigação, é o mandamento da nossa Constituição. Agora, obviamente, é muito importante perceber o amadurecimento desse pedido de impeachment junto às entidades de luta por direitos, porque não é de um dia para o outro que se amadurece a ponto de escolher essa saída. Porque, obviamente, que nós temos aí o problema das fake news, que agora avançaram, nós sabemos o problema da chapa e da eleição de Jair Bolsonaro completamente cheia de vícios de anulação da chapa, que deveria estar sendo julgado junto com esse inquérito das fake news. E nós sabemos o processo como eu dizia, do Sérgio Moro nesse processo todo, e desses atores, né, que estão ao redor. Então, a reunião, se já havia suficiente, para ir diretamente ao ponto da questão do impeachment, né? Se já havia suficientes pedidos e razões jurídicas, como foi esse excelente pedido das entidades e partidos, esse último, agora, com essa reunião, tudo fica muito mais denso, muito mais completo, porque a reunião é um show de crimes, de anúncios, de crimes de natureza política, e engrossa o caldo político do processo de impeachment, e nós vemos pelos editoriais, pela união da sociedade civil nesses novos abaixo-assinados que estão tomando os jornais, essa união, Rodrigo, que une aquilo que rompeu de certa forma. Se Globo poupa Paulo Guedes e incensa Sérgio Moro, né, nós vemos que, de certa forma, alguns manifestos que estão sendo colocados aí na imprensa, nesses jornais, os grandes jornais, tentam uma união para frente. Vamos tirar primeiro o Bolsonaro, depois a gente discute. Mas nós não podemos esquecer. E é muito significativo, eu quero mencionar isso aqui, houve uma censura por parte dos intelectuais latino-americanos e argentinos à presença de Sérgio Moro com uma conferência agora na Universidade de Buenos Aires. Isso vai acontecer em qualquer ambiente que defenda a democracia na área acadêmica. Nós conhecemos o nosso mundo, o nosso meio. Ele não poderá dar conferência sem repúdio nos lugares onde transitar. Então, o mal que ele fez para o país será cobrado em qualquer lugar do mundo. E nós temos aí um julgamento prestes a acontecer,
né, muito importante sobre a imparcialidade. Todo mundo sabe, as pedras sabem, todo mundo sabe que ele foi absolutamente parcial no julgamento contra o ex-presidente Lula, e isso será finalmente reconhecido pela Suprema Corte na primeira oportunidade que tiver agora, quando abrir os trabalhos. E, portanto, nós não podemos deixar passar barato a união, sim, contra Bolsonaro, contra esse governo nefasto que assombra a humanidade. É um governo, né, de crimes de lesa humanidade, como nós denunciamos no TPI. Mas não podemos esquecer, não é qualquer aliança que nós vamos perdoar, não. Sérgio Moro criou Bolsonaro e terá que pagar por isso também. Olha, dá para passar aqui com Carol e Rodrigo. Mas eu vou me despedir, vou agradecer demais a participação de vocês dois. Muito obrigada, Rodrigo. Muito obrigada, Carol. Foi uma enorme honra, um grande prazer recebê-los aqui. Obrigada. Foi nossa. Obrigada. Valeu, obrigado a vocês. Obrigado. Valeu. Bem, a gente termina, então, com a participação da Carol e do Rodrigo, o segundo bloco da live do primeiro mutirão digital Lula Livre. E eu vou ler alguns comentários. A Marisa Del Monte, que já teve participação aqui na live, tem sido certeira nos comentários. Essa dupla de convidados, Rodrigo e Carol, a unidade do jornalismo contemporâneo e jurista progressista. Vamos lá. O Milton Junqueira diz: a imprensa mundial é mais incisiva no que o governo atual representa, entre parênteses, o fascismo, do que aqui no Brasil. Mesmo ela sendo destratada, e ainda insistem em fazer comparações Bolso versus Lula, não fazem a meia-culpa. Acho que é isso que o Rodrigo nos colocou, né? Há uma movimentação, mas não vamos nos iludir de que, né, a Globo também tem seus interesses, então acho difícil que eles façam realmente a meia-culpa, porque, inclusive, preservam o Moro, como ele também nos trouxe, né?